Olá, seja bem-vindo ao Palavrando. E a pergunta que não quer calar: existe pecadinho e pecadão? Mais um vídeo do canal Palavrando, e nesse vídeo uma pergunta que é bastante comum, mas é levada às vezes em tom de brincadeira, é que se existe pecadinho e pecadão. Então, eu quero dar uma resposta rápida e depois a gente vai ler o texto para dar uma resposta mais profunda. Vamos lá. Pecado, em essência, é tudo igual. Pecado é pecado. Na sua essência, não existe diferença ou distinção entre pecados. Mas existe sim pecadinho e pecadão no que diz respeito às consequências de cada pecado. Uma pessoa que xinga a outra com um palavrão é bem diferente de uma pessoa que tenta assassinar outra pessoa. Então, são dois pecados, mas eles têm pesos diferentes, eles têm medidas diferentes, eles vão ser julgados com rigor diferente, porque no final eles vão ter punições diferentes, porque eles vão ter consequências diferentes. Um é leve, outro é pesado. Então, nesse sentido, existe pecadinho e pecadão, no sentido de distinguir as consequências, as punições. Nesse sentido, existem pecados pequenos e grandes, pecados leves e pesados. Agora, em essência, o pecado, não interessa de que tipo for, ou em qual área for, de que assunto for, de qual natureza for, tudo é pecado, igualmente pecado. Em essência, o pecado é pecado. Mas, se você quiser fazer a distinção entre eles, pecadinho e pecadão, vai existir essa distinção. Mas, repito, no que diz respeito a consequências, a punições, aí você vai encontrar, sim, pesos diferentes, medidas diferentes entre os pecados. O texto que eu quero abordar aqui, para embasar o que eu estou falando, é João, capítulo 19, do verso 9, e a gente vai fazer uma leitura expansiva aqui até o 11. Diz assim: e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Verso 10. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Verso 11. Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, já deu para você ver aqui, pelo contexto do que eu li, foi citado aqui, né? Jesus está sofrendo aqui um interrogatório por parte de Pilatos. Pilatos está indagando Jesus acerca de questões, né? Quem é tu? Qual é tua função? O que tu veio fazer? Né? De onde tu és? Ele pergunta. Jesus permanece calado. E quando Jesus vem responder, é nessa parte. Pilatos vai falar: olha, tu não vai falar nada para mim, eu tenho autoridade aqui para te soltar ou para te crucificar. E aí Jesus resolve responder essa afirmação de Pilatos. Jesus responde: nenhuma autoridade ia ser dada a ti se não fosse vinda do céu. E aí Jesus encerra o texto, o versículo dizendo: olha, aquele que me entregou a ti, Pilatos, maior pecado tem. Então Jesus está afirmando que tem um pecado maior. Se tem um pecado maior, isso quer dizer que também tem um pecado que é menor. Jesus está dizendo aqui indiretamente que o pecado de Pilatos seria o pecado menor, que o pecado maior é daquele que entregou Jesus a Pilatos. Então, o próprio Jesus aqui faz distinção entre pesos, tamanho, medida do pecado. Mas isso aqui é só para complementar a explicação que eu já dei no início do vídeo. Em essência, o pecado ele não tem distinção. Não interessa a área, não interessa a natureza dele, ele não tem distinção. Pecado é pecado. Agora, quando você traz para a área das consequências e das punições, aí sim, vai haver sim pecadinho e pecadão.
Existem pecados pequenos, leves, que não trazem muitas consequências danosas e a punição que é dada também é leve, mas existem pecados grandes, pecados pesados, que trazem grandes consequências e a punição deles são muito maiores do que outros pecados que são considerados menores. Então, essa seria a resposta. Existe pecadinho e pecadão? Sim e não. Em essência, não. Pecado é pecado. Agora, existe sim pecadinho e pecadão no que diz respeito a consequências e a punições. Amém? Se você gostou desse vídeo, se tirou a tua dúvida, eu quero te convidar a se inscrever no canal Palavrando se você ainda não é inscrito. Aproveita, ativa o sino das notificações e também dá o CCC, curte, comenta e compartilha. Se você quiser continuar estudando, Palavrando!